A campanha de O Diabo Veste Prada 2 tem uma característica que, para mim, explica muito sobre o marketing de entretenimento hoje. Ela conseguiu diminuir os limites entre ficção e realidade. Don't I know you from somewhere? You do look familiar. Maybe the Chanel show at the Grand Palais? No. The Oscars? Maybe the Met Gala? Definitely not. Em algum momento a gente deixou de acompanhar apenas um lançamento de filme e passou a acompanhar o universo desse filme que também está acontecendo fora das telas. E isso muda bastante a forma como a gente olha para essa campanha. Nós não estamos falando apenas de trailer, cartaz, entrevistas, estreias, estamos falando de uma construção que atravessa beleza, moda, tecnologia, influenciadores, marcas globais, bastidores em Nova York, tour, nostalgia e até a participação especial da Anna Wintour. Just curious, what do you think of my dress tonight? And the nominees are... Que carrega uma camada simbólica muito forte para quem conhece a história do primeiro filme e a história dos bastidores desse primeiro filme. O mais interessante é que essa campanha ela não começa assim de uma vez, ela vai se diluindo ao longo do tempo. Primeiro começam as notícias de que realmente vai ter a continuação, vai ter o Diabo Veste Prada 2. Depois surgem imagens de bastidores, figurinos circulando, o elenco sendo visto nas ruas, as marcas começam a entrar na conversa, os influenciadores vão vivendo a experiência e quando a gente percebe, o filme já está presente no nosso imaginário antes mesmo da estreia. E é justamente isso que eu quero analisar nesse vídeo. Mais do que falar sobre o Diabo Veste Prada como filme, eu quero olhar para a campanha como um case de estratégia. Como que eles usaram a nostalgia sem ficar preso no passado, como que eles transformaram marcas em extensões do universo narrativo, como a moda funcionou como linguagem, como a tecnologia viabilizou a circulação dessa história em tempo real e principalmente como tudo isso mostra que uma boa campanha não depende só de um pico de alcance, ela depende de construir sentido. Porque, no final das contas, a tecnologia viabiliza, o alcance viabiliza, mas é o entendimento do comportamento humano que gera o impacto. E falando em impacto, vamos falar do impacto que você pode causar deixando o like aqui nesse vídeo agora, para você não esquecer, e se inscrevendo nesse canal se você ainda não é inscrito, para ampliar o seu repertório em publicidade e marketing. Se a gente tenta identificar quando que essa campanha começou, a resposta não é tão clara quanto parece. Na percepção do público não existe um momento específico em que ela entra no ar. O que acontece é um acúmulo de sinais que vão aos poucos conquistando, gerando expectativa e inserindo o público nesse universo. Quando surgem as primeiras notícias sobre a continuação, ainda em 2024, o interesse aparece mais como curiosidade. Não é campanha ainda, é expectativa. Mas essa expectativa começa a ser alimentada de uma forma muito consistente. As imagens de bastidores em Nova York passam a circular, os figurinos começam a ser fotografados na rua, o elenco aparece durante as gravações. Tudo isso vai sendo captado, comentado e distribuído como conteúdo. Não existe uma separação muito clara entre o que é espontâneo e o que é estratégico. E isso é justamente o que faz essa construção funcionar. O bastidor passou a ocupar um papel central nessa estratégia. Nós, espectadores, já começamos a acompanhar o processo. E como isso aconteceu, a relação muda. O interesse deixa de estar concentrado no lançamento
ainda que as expectativas sejam altas para ele, e passa a ser distribuído ao longo do processo. E isso conversa diretamente com a forma como a atenção funciona hoje. Em vez de disputar o grande pico de atenção num único momento, a campanha vai se construindo. Ela constrói presença de forma contínua. Ela aparece, desaparece, reaparece, mas nunca sai completamente do radar. E esse movimento cria uma sensação importante, familiaridade. E aí, quando o trailer finalmente chega, ele não precisa convencer ninguém a prestar atenção. O público já reconhece aquele universo, já entende os códigos, já está de alguma forma envolvido e esperando esse momento, levando a mais de 181,5 milhões de visualizações no teaser em 24 horas, mais de 220 milhões de visualizações no trailer, o que são recordes para o estúdio, inclusive. A campanha não começa quando ela parece começar. Ela começa quando o público começa a perceber o filme, o universo, mesmo sem se dar conta disso como uma campanha propriamente dita. E à medida que essa construção avança, começa a ficar claro que o filme ele não está operando sozinho. Ele passa a funcionar como um ponto de articulação, um eixo em torno do qual diferentes marcas começam a se conectar. E o que chama atenção não é só a quantidade de parcerias, mas a coerência com que elas acontecem, com que essas marcas aparecem. As marcas não aparecem como uma inserção forçada, elas aparecem como continuidade. E isso acontece porque o próprio universo de O Diabo Veste Prada já abre esse espaço. Afinal de contas, a história gira em torno de imagem, de percepção, de posicionamento. Então, quando as marcas de beleza, de moda, de tecnologia, consumo entram nessa narrativa, elas não precisam justificar a presença delas ali. Elas já pertencem àquele universo. E isso muda completamente a lógica de integração. Não é como colocar mais um produto dentro de uma cena. É permitir que a marca exista dentro daquele contexto de forma natural, reforçando o que a história já está dizendo, sem interrupção. Quando uma marca como a Dior ou a Mercedes aparecem na conversa, elas trazem uma construção de imagem, de status, de personalidade daquele universo. A Samsung, ela entra e se conecta com a produção, com a circulação do conteúdo. O Starbucks dialoga com a rotina, com o ritmo, com o cotidiano, por exemplo. Cada uma dessas e das outras marcas presentes no filme ativam um aspecto diferente desse universo. E ao fazer isso, elas deixam de exercer um papel funcional. Elas passam a ocupar um território simbólico, construindo muito mais do que visibilidade. As marcas constroem uma conexão com o repertório cultural que já existe e absorvem significado. E, ao mesmo tempo, também ajudam a expandir o universo do filme para fora do filme. E isso cria um efeito de retroalimentação. O filme fortalece as marcas ampliam o filme e, nesse processo, a campanha deixa de ser uma linha de comunicação e passa a ser um ecossistema. E se esse universo começa a se expandir para fora do filme, a forma que ele se comunica também precisa acompanhar esse movimento. E é aqui que a moda ela deixa de ser um elemento da composição apenas da produção e passa a organizar a própria estrutura do que está acontecendo, indo além da estética e entrando no campo da linguagem também da campanha e não só do filme propriamente dito. Os figurinos começam a circular antes mesmo de qualquer material oficial, entram na conversa como referência, são interpretados, comparados, comentados, e isso vai instigando o público, uma vez que os figurinos lá do primeiro filme foram memoráveis e também levando em consideração que as figurinistas do filme 1 e 2 são diferentes. Quem acompanha a moda reconhece os códigos. Quem não acompanha, ainda assim percebe a intenção e a importância para o desenvolvimento da história. E é nesse espaço que o filme se aproxima do mercado real. Os figurinos eles estão disponíveis no mundo real e as marcas de luxo presentes no filme sentiram esse impacto positivamente. A presença da Dior no filme, por exemplo, não é apenas uma simples associação de marca. Ela mostra uma conexão direta com um dos maiores grupos de luxo do mundo, o LVMH, que opera exatamente nesse território
onde desejo, imagem, posicionamento, glamour se cruzam o tempo todo. E o grupo não está presente apenas dentro do filme, mas também na campanha, vestindo o elenco com marcas do grupo e se colocando sob um holofote de mídia de alto alcance, que ao mesmo tempo tem contexto e relevância para as marcas do grupo. O que é um equilíbrio bastante interessante, pensando que estamos falando de marca de luxo e alcance, exclusividade e alcance. Tem que ter uma coerência muito forte do universo para isso funcionar. E aí, quando esse tipo de marca entra na campanha, ela não só reforça o universo do filme, como também aproxima esse universo da dinâmica real da indústria. E isso ganha ainda mais contraste quando a gente olha para o primeiro filme. Eu não sei se todo mundo sabe dessa história, mas na época do primeiro filme existia um receio muito claro por parte das marcas de moda em se associarem à narrativa, porque a personagem Miranda Priestly carregava uma leitura crítica, uma associação possivelmente conflituosa com alguém de muito poder no mercado de moda, o que colocava a indústria em uma posição desconfortável e isso gerava uma certa distância, um certo receio. Agora, em 2026, 20 anos depois do primeiro filme, essa relação muda, tanto pela descentralização de mídia que a tecnologia, que a digitalização permite. Se a gente for pensar em 2006, quando o primeiro filme foi lançado, a dinâmica de poder das mídias era completamente diferente. Uma revista como a Vogue tinha muito mais poder e influência sobre a moda do que tem hoje. E vamos combinar que a participação bem-humorada de Anna Wintour na divulgação da sequência ajuda a aproximar esses dois universos e sinaliza uma mudança na forma como essa representação é percebida. Ela acaba chancelando que tá tudo bem, a piada foi comprada. E o que antes era visto com cautela passa a ser incorporado como parte da própria cultura da moda. E aí, a partir desse ponto, a campanha passa a operar dentro da indústria da moda. Inclusive, o cronograma ele se encaixa no calendário da moda, considerando semanas de moda e o Met Gala, que são eventos globais que concentram atenção, mídia e investimento e passam a funcionar como extensões naturais da campanha do filme. O mundo da moda real e ficcional está muito envolvido nesse momento. E nesse cenário o filme não compete com esses momentos, ele se insere neles. Inclusive, a estreia do filme acontece às vésperas do Met Gala. Se resta dúvida sobre a funcionalidade dessas ações, o volume de atenção e resultados gerados para as marcas por essas ativações com o filme, quando comparado ao que as marcas investem para se destacar durante as semanas de moda, mostra que a campanha entrou no jogo da moda e com força total. E talvez seja justamente aí que essa construção ganhe ainda mais força. Porque a comunicação do filme não tenta traduzir o universo da moda para o público. Ela fala a linguagem da moda, ela fala a linguagem que esse público já consome. Os conteúdos se aproximam do formato de influência de moda, os looks são apresentados como referências, as aparições públicas funcionam como momentos editoriais. E tudo isso cria uma ponte muito direta entre o que é ficção e o que é realidade. Não tem uma separação muito clara entre uma e outra, tem continuidade. E quando essa continuidade se estabelece, o filme passa a ser um universo que está sendo interpretado, e não só uma grande vitrine estática para a moda. O ponto fundamental da campanha são os influenciadores, que aparecem como continuidade do que já vinha sendo desenvolvido. Seja usando a expertise em traduzir a moda para as redes, compartilhando suas experiências na rede, ou ainda usando um humor para afastar críticas negativas, especialmente de comportamentos no mercado de trabalho que não são bem aceitos pela geração Z. Afinal de contas, se o universo do filme já está sendo expandido para fora da tela, faz sentido que ele também seja atravessado por pessoas que têm essa relação direta com o público, com a forma como esse conteúdo circula hoje. Nessa campanha, o papel dos influenciadores vai além de amplificar e chancelar a mensagem. Eles passam a operar como extensões desse universo, trazendo recortes próprios dessa experiência. Quando uma criadora de conteúdo como a Malu Borges participa da estreia em Nova York, por exemplo,
o que se constrói não é apenas uma divulgação do evento, mas uma narrativa paralela. O preparo, o look, a viagem, a chegada, os bastidores, tudo isso vai sendo compartilhado como parte de uma experiência que se conecta com o filme, mas não depende dele para existir. E isso gera uma mudança na forma como o público se envolve. A distância entre quem está acompanhando o que está acontecendo diminui, não porque o acesso se torna igual, mas porque ele passa a ser mediado por alguém que já faz parte do repertório daquele público. Você não está naquele espaço, mas também não está completamente fora deles. Existe uma sensação de proximidade que não vem da mensagem, mas da experiência compartilhada, bem na lógica do marketing de influência. E aí, à medida que essas camadas se articulam, a forma como esse universo é transmitido também passa a fazer parte da própria estratégia. A articulação das mídias é fundamental e muito bem executada. A estreia em Nova York, por exemplo, não foi um evento restrito, foi acompanhado em tempo real. A transmissão ao vivo ampliou o alcance sem diluir o caráter aspiracional, transformando o tapete vermelho em conteúdo que pode ser assistido, comentado e redistribuído ao vivo, enquanto acontece. Além disso, eles também trouxeram a presença de formatos de áudio que vem sendo apontada como tendência devido às oportunidades pelo consumo do formato, inclusive, deixando um parênteses aqui, e é muito estratégica no contexto do filme. Com entrevistas mais longas e transmissões em rádio, ainda que online, adiciona uma camada de envolvimento diferente, com um tempo diferente do tempo das redes, o que dialoga com outro tipo de memória. Falando de mídias, eles optaram por resgatar formatos mais tradicionais que ativam a nostalgia de forma complementar, sem competir com o digital, o que faz total sentido para um público bem importante para o filme, que são os millennials, que são uma geração aí híbrida. Eles escolheram coexistir com a tecnologia. E falando em tecnologia, a participação da Samsung na divulgação vai além de uma simples associação de marca. O produto passa a fazer parte da forma como esse conteúdo é produzido e distribuído. Na própria estreia, o Galaxy S26 Ultra é utilizado para capturar imagens dos convidados, criando uma espécie de cobertura paralela do evento com qualidade já pronta para circulação nas redes. O que antes dependeria de uma produção mais complexa passa a acontecer em tempo real, dentro da lógica de consumo das plataformas. Além disso, a campanha explora funcionalidades do aparelho dentro da narrativa, como o uso de ferramentas de busca e inteligência artificial para resolver as demandas rápidas que aparecem constantemente no filme. Não podemos deixar de fora o reencontro entre Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci, que reativa uma memória coletiva desses personagens. Quase como rever aqueles amigos que a gente não vê há muito tempo, que nós queremos saber como estão, como anda a vida. E aí a gente adiciona a essa receita de sucesso o fato de serem todos atores brilhantes, carismáticos e que dão ótimas entrevistas. Falando em brilhante, a participação da Anna Wintour é a cereja do bolo. Adiciona uma camada de humor em um tom de piada interna coletiva que dá a sensação de entendi a referência. E essa aproximação também reduz a fronteira entre ficção e realidade, transformando o filme em um espaço onde essas duas dimensões passam a coexistir de forma mais integrada. E a beleza dessa campanha é que essas camadas operam ao mesmo tempo, deixando de parecer com uma campanha num sentido mais tradicional. Não existe um único ponto de impacto, não existe uma sequência rígida de etapas, apesar de muito bem organizada a estrutura da campanha em si. Mas existe um fluxo contínuo em que diferentes elementos entram, se conectam e mantêm esse universo em movimento. E aí, nesse processo, a campanha deixa de ser algo que interrompe a atenção para se tornar algo que se integra a ela. Algo que é fundamental na atual economia da atenção. Como profissionais de publicidade e marketing, não basta mais termos picos de audiência. A gente precisa entender como reter e direcionar essa atenção. E essa campanha mostra que o envolvimento se constrói ao longo do tempo por diferentes pontos de contato, sem depender de uma única peça ou de um único formato.
E aí, quando o filme finalmente chega, ele não precisa lembrar que chegou, ele já está presente. E talvez seja justamente esse um diferencial nesse case. Não é só a quantidade de ações ou o investimento envolvido, é a forma como tudo isso se organiza em torno de uma mesma lógica, onde cada elemento cumpre um papel específico, mas nenhum deles se sustenta isoladamente, é tudo em conjunto. Quando a gente acompanha essa campanha até aqui, fica difícil separar onde termina a comunicação e onde começa a experiência. Em algum momento o filme deixa de ser apenas algo que vai estrear e passa a existir de outras formas, em outras camadas. Nos bastidores que circulam, nos conteúdos que se acumulam, nas marcas que entram nessa conversa, nas pessoas que começam a viver esse universo antes mesmo do filme chegar no cinema. E isso vai acontecendo de uma forma contínua. A nostalgia reativa a algo que já está na memória, enquanto a tecnologia permite que tudo isso se expanda, circule e seja acompanhado em tempo real, sem depender de um único momento, de um único formato. E aí, quando os números aparecem, eles ajudam a dar a dimensão desse movimento. Mas eles também não explicam tudo, tá? O teaser e o trailer, somando centenas de milhões de visualizações, batem o recorde do estúdio. A campanha gerou milhões de dólares em Media Impact Value, ainda na fase de produção. A trilha sonora continua mantendo esse universo em circulação. Aliás, apesar de ser uma indústria visual, a campanha trabalhou muito bem os nossos sentidos, além da visão. A música da Lady Gaga com a duet já soma mais de 17 milhões de streams no Spotify, além dos milhares de conteúdo usando ela nas redes. Além disso, a experiência criada por ativações em espaços físicos e licenciamento de produtos também contribuem para a imersão do público nesse universo. E é aí que acontece algo interessante. O ponto alto da campanha não está exatamente nesses picos de audiência. Está no que acontece entre eles, na forma como esse interesse vai sendo construído, mantido e reativado ao longo do tempo, sem que exista uma ruptura clara entre um momento e outro. Essa campanha mostrou com maestria como conduzir e reter a atenção e não só chamar a atenção, porque equilibraram tecnologia e humanidade. Afinal de contas, a tecnologia é ferramenta, mas é o entendimento do comportamento humano e a capacidade de inspirar e de mover pessoas que faz o sucesso de uma campanha. E agora eu convido você a deixar o seu like nesse vídeo, a se inscrever no canal para ampliar o seu repertório em publicidade e marketing se você ainda não é inscrito, e me contar aqui o que você achou dessa campanha.